Ótimo, agora sim. Então, essas aulas eu estudo para eu estar com a minha mente melhor, para esses são exercícios diários. Gente, eu faço exercício com a minha mente exatamente como eu faço com a minha nutrição. Todos os dias eu tomo a minha nutrição há 25 anos. São 25 anos agora em agosto que vou fazer, que eu tomo essa nutrição todos os dias. E eu trabalhava a minha mente, vamos dizer assim, todos os meses, porque a gente sempre é incentivado aqui na Herbalife a trabalhar a nossa mente. Eu tenho uma mente completamente diferente de quando eu entrei na Herbalife, mas de alguns anos para cá, eu comecei a colocar o trabalho na minha mente de forma muito mais intensa e regrada, muito mais regrada, com uma persistência, com uma consistência maior. E eu vejo que trabalhar a mente é muito importante, mas é a mesma coisa, gente. Se a gente usar a nutrição só uma vez por semana, ajuda o corpo, mas não faz aquela diferença. Então, quando você faz o uso da nutrição todos os dias e quando você faz a sua mudança de mentalidade todos os dias, o nosso crescimento é maior. Então, por isso eu me comprometi. Eu tenho um protocolo diário que eu faço todos os dias. Hoje eu já acordei, já fiz minha oração de gratidão, fiz a oração para minha família, já fiz a minha visualização daquilo que eu quero que aconteça na minha vida. E essa prática eu percebo assim, que me trouxe já muitas coisas diferentes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu já vou aqui abrir o material. Enquanto isso, vou dando um bom dia aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ver aí um bom dia para essa galera, gente? Ok. Vocês estão vendo aqui? Dá um ok, assim, um joinha. Quem está vendo e ouvindo, dá um joinha, por favor. Ok. Então, gente, essa já é a aula 9 desse ano de 2025. Eu, todas as aulas, gente, elas não são uma conectada à outra, mas eu aconselho fortemente quem ainda não assistiu, quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem ainda não assistiu, assista essas aulas do ano de 2025. Nós estamos na nona aula agora, e, mas nós temos já 16 aulas referente ao ano passado, e assim você vai assistindo e reassistindo as aulas para a sua mentalidade te ajudar, né? Te ajudar mais na sua construção do seu negócio. E hoje eu vou falar sobre o uso consciente da imaginação. Como é que eu escolho aquilo que eu vou pensar? Como é que eu escolho aquilo que eu quero que aconteça para minha vida? A imaginação é o começo da criação. Quero agradecer aqui minha mana querida que está aqui. Um beijo, meu amor, minha patrocinadora, minha presidente, Upline. Oi, lindeza, bom Bom dia. dia, meu amor. Gente, e assim, ó, começar agradecendo pelas metas de 2025. Esse ano eu falei no início do ano de metas a longo prazo e metas a curto prazo. Quando você tem as suas metas a curto prazo definidas, você está colocando um foco laser para você realizar as suas ações diárias que vão te levar para aquelas metas de curto prazo, tá? Então, a gente já trabalhou essas metas lá no início do ano. É muito importante você ter metas a curto prazo para você atingir as metas grandiosas. O nosso mestre dizia assim, ó, quem não planeja, planeja fracassar. E essa é uma nova cultura que a gente está trazendo para o nosso time Herbalife, que é a imaginação diária, você sendo reconhecido seu próximo PIN, ser reconhecido, né, onde você quer chegar na Herbalife. E eu me comprometo a criar dentro de mim aqui o grupo que eu quero, o PIN que eu quero, a vida que eu quero, porque tudo que está dentro vai vir. Então, é o que é o que eu vou estar falando hoje, né? O poder da imaginação. Quando você está imaginando a vida dos sonhos, quando você está visualizando seu quadro dos sonhos, quando você está agradecendo, o que que você está fazendo naquele momento? Você está escolhendo e você está manipulando
para a sua realidade ser mudada, manipulando e disciplinando para aquilo que você quer aconteça na tua vida. Então, a gente pode manipular os acontecimentos da nossa vida se a gente cuidar da nossa imaginação, tá bom? Então, se você não escolher, gente, eu já vou começar aqui uma pergunta muito forte. Se você não escolher, quem vai escolher para você? Sua família, seus amigos, programas de TV. Só que, gente, as pessoas carregam as crenças. Quando eu falo, se você não escolher, quem vai escolher para você, é porque hoje eu vou explicar como que funciona. A nossa mente, ela é dividida em duas partes. A parte do consciente e a parte do subconsciente. A parte do consciente é tudo aquilo que eu escolho. Ah, hoje eu escolho fazer minha atividade física. Ah, eu escolho tomar minha nutrição. Ah, hoje eu escolho fazer atividade física. É, se você não escolher, quem vai escolher para você? Porque, gente, sempre a gente tem a nossa vida rodando por coisas que a gente escolhe ou que outros escolhem ao nosso redor, tá? Então, vamos lá. Deixar isso aqui pro lado de cá. A imaginação seletiva é aquilo que eu escolho para minha vida. Então, eu busco todos os dias imaginar somente aquilo que eu quero. Eu já tenho uma mente, gente. Minha mente não é 100% programada, mas a cada dia eu busco que ela seja mais programada, reprogramada. Para quê? Para eu escolher somente aquilo que eu quero. As pessoas que transformaram suas vidas de verdade, elas fazem as suas escolhas em silêncio. Elas vão lá, escolhem como que eu quero viver minha vida, como que eu quero que seja minha casa, como que eu quero que seja meu futuro. E elas já assumem. Até na aula passada eu falei sobre a lei da assunção, que o que que é a lei da assunção? É você assumir como aquilo que você deseja, como se aquilo já fosse realidade, tá? Tudo que se manifesta na sua experiência nasce primeiro daquilo que se aceita como verdade, no interior da sua consciência. Às vezes a gente coloca rótulo nas pessoas, né, gente? Tipo assim, ô fulano, você é lerda. Aí desde pequenininho, lerda, lerda, lerda. Aquilo parece que ficou no seu inconsciente e você aceitou aquilo como verdade. Às vezes colocaram na sua consciência outras coisas. O que, você não consegue. Você começa uma coisa e para, você não consegue. Então, são essas mudanças que nós vamos fazer na nossa mentalidade, tá? O que que é profecia autorrealizável, Lilian? É tudo aquilo que você acredita. Tudo aquilo que você acredita é uma profecia autorrealizável na tua vida. Então você fala, ai, Lilian, mas eu não quero mais pensar naquela escassez, naquelas crenças limitantes. Esse é o objetivo das aulas, que a gente mude a nossa mentalidade. A lei da assunção convida você para o que você deseja experimentar. Nada muda fora até que se mude dentro. Então, eu estou fazendo um pouquinho do resumo da aula passada e já entrando nessa aula de hoje. Muitos confundem assumir com desejar. Assumir aponta para a posse. O que que é isso? Quando você pensa, eu vou quero ser reconhecido Word Team, se você é um supervisor. Ou então, quero ser reconhecido Get, se você é um Word Team, quer mudar o seu PIN, ou você quer ser reconhecido milionário, você já quer ser reconhecido presidente. Quando você sente, você pratica o sentir, você está apontando para aquilo que você quer. Então, assumir o sentimento aponta para a posse. E eu falei bastante disso na aula passada, estou só trazendo um pouquinho do resumo. O externo, ele se organiza para corresponder uma nova postura interna. Então, o que que a gente vai fazer? Assumir uma nova postura interna.
assumir novos pensamentos, nova imaginação, novo sentimento, para que a minha vida externa seja modificada, tá bom? O primeiro passo é a gente sentir e ser diferente. O erro invisível é aquela pessoa, não, eu só vou acreditar mesmo a hora que chegar aquele dinheiro na minha conta. E a lei da assunção, ela opera no caminho inverso. A gente vai precisar acreditar primeiro, para depois a gente ver as coisas acontecerem na nossa vida. E qual que é o objetivo dessas aulas, gente? É a gente sair da fase superficial. Muitos anos da minha vida, eu tinha esse entendimento nessa parte superficial. Ah, é legal. Ah, eu sei que pensar positivo realmente muda a vida. Ah, eu sei que a lei da atração funciona. Mas eu tinha informações superficiais. Qual que é o objetivo das aulas? Por que que os assuntos se repetem em formas diferentes, mas o assunto vai se repetindo? Para a gente ir para camadas mais profundas de entendimento e de mudança de vida. Quando a gente tem acesso a essas camadas mais profundas, a gente sai da dúvida, caminha para a certeza daquilo que eu posso construir uma vida incrível, uma certeza de que eu posso realizar os meus sonhos. Então, a gente sai da fase superficial e a gente entra na fase mais profunda. Por isso que são já 9 aulas esse ano, 16 aulas no ano passado, são mais de 60 aulas. O que que são essas 60 aulas? Sair da fase superficial e entrar para camadas mais profundas de mudança de realidade, tá bom? O domínio interno que dá início às transformações da sua vida, que dá início na mudança do cenário externo. E tudo, gente, começa com o uso consciente da imaginação, que é a nossa aula hoje, tá? O uso consciente da imaginação. A imaginação, gente, não é uma fuga da realidade, ela é o molde da realidade. Tem gente que fala assim, ó, ai, você está fugindo da realidade, sai dessa vida dos sonhos. Não saia, não saia da sua vida dos sonhos. A imaginação é o molde da realidade que você quer construir, tá? Aquilo que a gente sustenta repetidamente na tela interna da nossa mente é o que se converte em experiência vivida. É o que se converte em experiência vivida. O que estamos orientando você a colocar no seu plano de 90 dias de trabalho, gente? Visualização do próximo PIN. Eu sempre falo assim, ó, atletas de alta performance, gente, eles passam pela visualização. Eles têm coaches que ensinam a visualizar, eles têm profissionais que ensinam essa matéria para o atleta. Então, eu já falei várias vezes, né? O Ayrton Senna, ele fazia corrida, depois ele ficava o quê? Imaginando aquela corrida várias vezes na mente dele, se imaginando pegar o pódio, ganhar. O Tiger Woods ficava várias vezes imaginando a tacada. Os atletas fazem isso faz parte de um projeto para que aquele atleta seja profissional e ganhe aquilo que ele deseja. Qual que é a nossa medalha aqui na Herbalife, gente? Quem sabe dizer? É o PIN de Get, é o PIN de milionário, é o PIN de presidente. Essa é a nossa medalha. Então, eu vejo que nós estamos cada dia mais profissionais nas nossas ações, né? Quem tem espaço Vida Saudável tem milhares de vídeos ensinando como aquele espaço pode ficar um sucesso. Quem trabalha com os desafios, T21, T90, tem muitos vídeos que ensinam a gente a ter o sucesso. E agora, gente, essas aulas de mentalidade, você vai somar o seu exercício diário de visualização para você se tornar um atleta de sucesso, para você ganhar suas medalhas de World Team, de Get, de milionário, de presidente, de chairman, do que você quiser, ok?
Então, a mente, ela não distingue aquilo que você imagina e aquilo que você observa com os olhos. Quando a gente fecha os olhos da gente assim, a gente imagina, eu no palco recebendo o PIN, a mente, ela não sabe se aquilo é realidade ou não. Por isso que, quando a gente imagina, a gente assume uma vida nova, e todo mundo quer uma vida nova aqui, né, gente? E quando a gente alimenta com sentimentos, aí são sementes, gente, muito poderosas, criadoras de uma nova realidade, tá? Porque elas germinam. Hoje eu vou falar muito sobre o plantio das sementes. O plantio das sementes aqui na nossa mente para termos, porque ela vai germinar. Só que o nosso subconsciente, ele não fala assim, essa semente não é boa, então eu não vou germinar. Ele não fala assim. E eu vou explicar isso durante o nosso encontro, tá bom? Tudo que é recorrente na vida veio de uma suposição repetida. Ai, tá vendo? Fulano me falava que eu era lerda mesmo. Você ficou o quê? Suposição repetida, mesmo sem a intenção, mas você aceitou aquilo como uma verdade. Quantas vezes a gente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, gente, de uma profissional psicóloga que ela fala assim, ela nunca deixa os clientes dela falarem assim, eu tenho ansiedade. Não, você não tem isso não. Você está ansiosa por causa de uma situação assim, assim, assim. Porque tudo que você fala, eu tenho ansiedade, eu sou, você dá poder para aquilo na tua vida. E qual que é o nosso desafio? O nosso desafio está em interromper ciclos automáticos e introduzir novas imagens para que a gente tenha uma vida melhor. Então, para a gente sustentar um novo padrão de mudança, gente, a gente precisa de 90 dias ininterruptos para você quebrar a resistência. Esses dias uma pessoa perguntou assim para mim: Nossa, eu penso, eu sou um sucesso, eu sou feliz. Você me deu esse exercício que eu sempre passo, gente, eu disparo para todo mundo, eu sou, né? Que a gente faz aqui em casa. Eu sou um sucesso, eu sou feliz, eu sou rica. Aí a pessoa falou assim: Nossa, por que que minha mente volta para aquelas cenas de antes? Aí eu falei para ela assim, porque às vezes você passou 30, 40 anos acreditando tudo no contrário disso. Então, para a gente criar um novo padrão, a gente precisa sustentar. Por isso, 90 dias de visualização, você já quebra a resistência de padrões antigos, ok? Não adianta a gente ler uma vez eu sou um sucesso, porque você tem 20, 30, 40 anos repetindo que você não era. Então, para você quebrar esses padrões antigos, você precisa da repetição. Você vai neutralizar um novo, você vai naturalizar um novo estado quando você repete por 90 dias e as mudanças vão começar a aparecer, tá bom? E aí, gente, é quando a gente abandona naquela identidade antiga, né? Ai, me falaram isso. Ai, é muito difícil emagrecer. Ai, é muito difícil mudar de PIN. Ai, é muito difícil vender. Para você abandonar essas crenças antigas e construir as crenças novas, tá? Então, uma coisa importante é ignorar o ruído exterior e voltar-se para o centro silencioso onde tudo começa. Como que é isso, Lilian? Às vezes a sua vida no externo tá meio caos ali. Ou muito barulho, tipo, coisas que não estão boas ainda acontecendo. Onde que a gente faz, né? Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e reza. O que que é isso? É você voltar para o centro onde tudo começa. Silenciar o mundo externo e habitar no interno. É agir na origem. Às vezes a gente quer falar assim, ó, ou para o esposo, para o marido, ou para os filhos. Ó, não, é isso aqui, ó, isso aqui que eu vou realizar, isso aqui que eu quero, isso aqui que eu quero. Só que você tem que fechar os olhos e ficar firme. Ficar firme nas suas escolhas. Para você agir onde? Na origem. Na origem. A gente deve parar de reagir ao mundo externo e começar a voltar para a origem, voltar para Deus, caminho para dentro. Gente, tem um palestrante aqui nos Estados Unidos, ele é bem famoso. Ele é, ele só faz vídeos em inglês. Ele fala: The only way out is in. A única saída é dentro. Essa é a chamada do vídeo dele. A única saída é dentro.
Por quê? Fechar os olhos para aquilo que já está acontecendo, vir para dentro, você fazer suas orações, você visualizar aquilo que você quer, visualizar sua mente nova, sua vida nova, é o caminho para dentro, ok? Mesmo sem a mudança imediata no cenário, você deve persistir, pois o novo cenário da sua vida, que está na sua imaginação, vai te gerar esse sentimento novo. Então, quando você fala assim, ai, Preze, eu não estou conseguindo visualizar minha vida dos sonhos, aí o que que você faz? Coloca esta frase: como seria se? Como seria se eu tivesse mais dinheiro na minha conta? Como seria se eu tivesse um carro legal? Como seria se eu tivesse viajando para tal lugar? Como seria se meu espaço tivesse 25 clientes todo dia tomando nutrição? Como seria se eu tivesse um grupo já de clientes, supervisores? Esta frase, gente, te traz para o sentimento daquilo que você quer. E quando você repete esse sentimento, repete, 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 você vai criando a sua nova realidade. Então, silenciar o mundo externo e afastar-se, não reagir o tempo todo, observar o seu externo e não reagir. Já tem uma aula esse ano, gente, falando de você não ficar reagindo a tudo. Ah, vou responder mesmo. Ah, quer saber? Eu vou falar isso mesmo. Não ficar reagindo às coisas. Fique em silêncio, observa. É, tô observando, não é isso que eu quero. Observa, não fica reagindo. Porque quando você não fica reagindo, você está num ponto de calmaria, onde você começa a escolher a nova vida, aquilo que você quer, tá? Voltar-se para dentro e começar as mudanças que tanto procura. Persistência silenciosa de uma nova vida, repetição serena, visualização da sua nova vida uma vez mais, vai te colocando num foco laser no que realmente é importante você realizar para cocriar. Gente, eu tenho feito algumas ações assim, tô super animada com a Herbalife. Tô super animada, gente. E eu tô fazendo ações muito fortes. Por quê? Porque eu tô inspirada. Eu faço ações inspiradas. Eu visualizo meu quadro dos sonhos, eu já acordo, eu já quero começar a trabalhar, já quero falar com as pessoas. E muitas pessoas desistem dos seus sonhos e metas, às vezes estava a um passo das bênçãos de Deus acontecer na vida dela, mas simplesmente desiste. Ah, ainda não está acontecendo e desiste. Sabe para quem que os sonhos vão se realizar, gente? Para todas aquelas pessoas que não desistirem dos seus sonhos. Só para essas. Para todas as outras, não. Não importa se você vai levar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se você não desistir, você vai realizar. Agora, se você não desistir, primeira coisa é não desistir. Segunda coisa, aplicar essas dicas de controlar o sentimento ruim, de controlar aquilo que você quer, aí você vai acelerar o seu processo. Quando você se compromete com os seus sonhos, você os visualiza, você vai ficar inspirado a agir. Como eu disse, né? Estou trabalhando muito nas minhas metas pessoais, na minha geração de contatos, recrutando, fazendo cliente. Porque, gente, eu revivi os meus sonhos. Então, assim, os sonhos mais ardentes te fazem, você vai se mover como nunca. Sonho fraco, pouca ação. Visualizar os meus sonhos e metas todos os dias, liga uma turbina dentro de mim e surge uma ação massiva e consciente. Então, gente, se você está sem motivo, você não vai agir. Você não vai agir. Se você não tem um motivo forte, se você tem um motivo forte, você vai agir como louco. Você vai falar com mais pessoas, você vai encher seu EVS, você vai se qualificar para o Premier League, você vai fazer as coisas acontecerem. Isso está muito relacionado com o seu sonho. Os seus sonhos estão como emoção. Gente, os meus sonhos estão assim, parece que está saindo pelos poros, é emoção, trabalhando. Estou numa fase muito produtiva. Então, assim, se você não tiver um desejo ardente, você não vai fazer aquilo que precisa ser feito. Bota aí um desejo ardente para a tua vida, para as coisas começarem a acontecer, ok? Porque aí o que que vai surgir? A ação inspirada.
Você vai dar passos largos. Quem tem sonho ardente para realizar, dá passos largos. Jim Rohn nos ensinou assim, olha, se você tiver sonhos pequenos demais, você vai ter uma vida pequena. Tem gente que tem um sonho, quero só pagar minhas contas. Vida pequena. Se você tiver sonhos grandiosos, terá uma vida grandiosa. Jim Rohn fala e nos ensina isso. Visualizar esses sonhos grandiosos a cada dia vai te fazer o quê? Agir. Vai te fazer levantar do sofá para você fazer as suas ações inspiradas, intencionar e a sua vida mudar, ok? Manter-se nesta prática de imaginação da sua vida perfeita faz total diferença na sua ação diária. Faz muita diferença, gente. Então, pega os seus sonhos, visualiza, não abandone os seus sonhos, você vai ver a turbina que você vai ligar no teu negócio, tá? Tem muita gente que tá assim, ó, tá ruim, mas tá bom. Pega seus sonhos de volta, imprime suas fotos. Gente, olha aqui, ó, as minhas fotos. Olha aqui minhas fotos, as viagens, onde que eu quero chegar, o PIN que eu quero, o carro, a casa dos sonhos, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Eu olho para isso todos os dias. Por quê? Porque isso é uma forma de reprogramar minha mente. Eu tenho os meus comandos poderosos, gente. Olha aqui, ó. Eu faço meus comandos poderosos em espalho, ó. E a hora que eu tô antes de dormir, eu fico visualizando aquilo que eu quero. Se eu ainda não peguei no sono, eu pego meus livrinhos dos comandos poderosos para ler. Eu tenho isso daqui. E tem gente que escreve no computador, ó. Tem gente que coloca aqui do lado, ó. O que que é isso? Isso é reprogramar minha mente para aquilo que eu quero. Olhar para as fotos, olhar para os. Porque esse é o meu objetivo. Eu quero realizar todos os meus sonhos. Então, é muito importante você ter essa prática. Cada pessoa tem uma prática. Tem umas pessoas que gostam de ouvir, tem algumas pessoas que gostam de ver, mas a foto, ela é um arquétipo do universo que direciona para aquilo que você quer. Então, você vai ficar espantado com o seu ânimo para você dobrar os números do seu espaço Vida Saudável, para você dobrar os seus números de conversar com pessoas. Isso está diretamente relacionado com os seus sonhos e metas, tá? Consolidar essa força interna da imaginação para a ação ser diferente e você criar resultados diferentes. Aqui, ó, o senso de urgência nas ações diárias está totalmente relacionado com o seu desejo de mudança de vida. Totalmente relacionado com isso, ok? Então, comprometa-se com seus sonhos. Comprometa-se com seus sonhos. Visualize os seus sonhos. Imaginação, imagina a cena, recebendo o PIN, andando pela casa que você quer, dirigindo o carro, viajando no lugar desejado. Faça isso no momento mais estratégico. Qual que é o momento mais estratégico, Lilian? À noite, antes de dormir e logo ao acordar. Quando você faz isso, gente, o sono é um momento sagrado, pois o estado de sono é um portal para o seu subconsciente. Tem vários livros que falam a divisão da mente, gente. Consciente e subconsciente. Tudo que você sustentar nesse momento é um acelerador de resultados, porque é como se você estivesse abrindo uma ponte para entrar direto no seu subconsciente. É como você lançar uma semente no solo fértil. SATs é o que o Neville Goddard chama de estado pré-sono, state akin to sleep, estado pré-sono. Tudo que você colocar naquele estado pré-sono vai mais rapidamente se transformar, acontecer na tua vida. E quem não sabe disso, vai dormir pensando o quê? Nos problemas. Ah, meu Deus. Quem não sabe disso, acaba criando mais problema. Mas nós sabemos disso. Então é muito importante que a gente faça e depois a gente ajude outras pessoas, pessoas do nosso grupo,
Por isso que as aulas são gravadas e a gente sempre está repassando para as pessoas. Assuma os seus sonhos como se eles já fossem realidade na sua vida. Falei muito disso na aula passada, na lei da assunção. Isso produz um sentimento, e quando você pratica várias vezes aquele sentimento de já ter aquilo, você, como seria se eu tivesse andando na minha casa dos sonhos, como seria se eu tivesse com aquele dinheiro na conta, como seria se eu já fosse presidente da Herbalife, você acelera o resultado da manifestação. Por isso, sentir-se bem é o que devemos buscar o tempo todo. O nosso cérebro, gente, ele se acostuma tanto com os pensamentos ruins quanto com os pensamentos bons. Por exemplo, quando eu comecei a fazer os exercícios mentais, eu já percebia muito mais, com é, é, muito mais rapidamente, eu percebia o quê? Quando eu tinha um pensamento ruim, eu já percebia e já cancelava. Mas isso foi sendo um treino na minha vida, tá? O ponto de virada. Quando que é o seu ponto de virada? O que que você quer para a sua vida? Se você não escolher, gente, alguém vai escolher para você. Ou o seu patrão, ou a sua família, ou programas de TV, ou amigos e outras pessoas com crenças limitantes. O seu ponto de virada é você escolher o que você quer. Então, escolha o que você quer. Imagine somente aquilo que você quer. Não olhe para os seus problemas, pois é óbvio que você não os quer mais em sua vida. Olhar para os seus problemas é você co-criá-los novamente. Pensar e escolher os seus pensamentos requer prática, requer treino. A gente treina. O que que nós estamos fazendo aqui? 9 aulas. Treinando nossa mente para escolher coisas boas, para pensar naquilo que eu quero, para olhar para as minhas fotos, para imaginar o meu PIN, para praticar a visualização. São práticas que vão fazer o quê? Você treinar a sua mente. Tem gente que fala assim, ai, Lilian, você fala isso como se fosse fácil. Hoje, para mim, é fácil. No início, não era, gente. Se entretenha com bons pensamentos. Quem persiste nisso é quem realiza os seus sonhos. A maioria das pessoas não cria suas vidas de forma objetiva, gente. Elas criam de forma aleatória, porque elas não prestam atenção nos seus pensamentos recorrentes. Não sabem que elas podem escolher novos pensamentos, nova vida. Não sabem que elas podem treinar na mente para alcançar coisas maravilhosas. Elas mal sabem o poder da imaginação, nem faz ideia o que é o mural dos sonhos, nem escolhe coisas para realizar. Ou às vezes teve desejo lá no dia 31 de dezembro e já nem sabe o que que quer para esse ano. Vai deixando a vida te levar. As pessoas normalmente ficam alimentando pensamentos negativos daquilo que elas não querem criar para suas vidas. E por não saberem disso, elas criam mais do mesmo, porque elas dão atenção para a vida e para imagens e situações negativas da sua vida. É muito importante a gente ter a consciência que os seus pensamentos assumem formas. É muito importante a gente saber isso. E o que que a gente precisa fazer? Treinar a mente. O que que a gente precisa fazer? Sair da camada superficial de, que legal pensar positivo, que legal a lei da atração, para a gente ir o quê? Camadas mais profundas, treinar a nossa mente, treinar a nossa mente. O que você escolhe pensar, imaginar, o que você escolhe comer, o que você escolhe assistir, isso tudo, gente, faz parte, essas escolhas fazem parte da nossa mente consciente. Tudo que a gente escolhe faz parte da nossa mente consciente. Ó, escolher tomar esse hype drink. Escolher esses sonhos aqui, ó. Escolher fazer atividade física. Escolher fazer uma leitura. Escolher participar do grupo de foco.
Todas as escolhas vêm da mente consciente. Escolha vem da mente consciente. Aquilo que você está dando atenção vem da sua mente consciente. Ah, eu estou olhando lá o Netflix, não estou gostando do filme? Vou mudar o filme. É uma escolha consciente, tá? O consciente, ele é o aspecto pessoal. O que que é o aspecto pessoal? Eu escolho. O subconsciente, o aspecto, ele é impessoal. O subconsciente, ele não escolhe as coisas. Ele roda o programa daquilo que o consciente escolheu. Então, caiu lá no subconsciente, vai rodar. Ele diz, o subconsciente, ele não fala assim, ah, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Ele não fala isso, ele bota para rodar. Se você sentiu aquilo como verdade, o subconsciente é o que cria a realidade. Então, gente, qual realidade que ele cria, Lilian? Aquilo que o consciente escolhe. Então, quando a gente diz assim, ó, ah, o fulano é inconsciente, significa que ele está pensando, escolhendo, fazendo coisas, na verdade, sem pensar. Está com seu cérebro totalmente em estado automático. Ele passa a vida toda sem escolher aquilo que é bom. Ele vive uma vida de televisão, ele vive uma vida que os outros falam, e muitas vezes é uma vida miserable, que eles falam aqui nos Estados Unidos. Quem é essa pessoa? Ela está inconsciente. Ela está inconsciente que o pensamento dela tem poder. Por exemplo, gente, se a gente colocar uma criança para dirigir, essa criança tem consciência para dirigir? Não tem. Ela está inconsciente. Ela vai causar o quê? Acidentes. Uma criança perto da piscina. Adianta você falar para uma criança de 2 anos, ó, não vai na piscina que você pode afogar. Ela tem consciência disso? Ela não tem consciência disso. Então, a gente tem que cuidar para ela não ficar perto do perigo. Mas vocês acreditam que tem adulto que está inconsciente a vida inteira que aquilo que ele pensa pode criar uma vida melhor e vai criar uma vida melhor. Então, adulto que não escolhe coisas para sua vida, ele está inconsciente, ele vai causar acidentes na vida dele. Quais são os acidentes? Doença. Quais são os acidentes? Pobreza, porque ele está inconsciente. Ele joga, as pessoas jogam semente na vida dele e o subconsciente cata aquela semente e germina. Então, se o seu subconsciente é um solo fértil, como é que a gente deve proceder, gente? Escolhendo as sementes boas. O solo não diz assim, ó, essa semente é boa, essa semente não é boa. Ele simplesmente germina. Por isso que a gente fala que o ambiente é muito importante para uma criança. Ambiente é muito importante para um adulto. Aquilo que eu escuto na música, aquilo que eu escuto na TV, é muito importante. Sabe por quê, gente? Porque são sementes que eu estou escolhendo plantar no subconsciente. Então, onde é que a gente tem que trabalhar? Na escolha. Na primeira parte, no consciente, na escolha. E a gente nunca entreter pensamentos ruins. O seu subconsciente está aberto a impressões de outras pessoas, caso você esteja inconsciente disso. Então, por isso que a gente fala assim, ó, diga-me com quem andas que eu lhe direi quem é. Quem és? Se eu ando com pessoas muito negativas, o meu subconsciente está aberto àquelas sementes negativas. E o que que eu vou gerar na minha vida? Fatos negativos. Proteja o seu subconsciente de outras mentes fortes, como programas de TV que não falam coisas boas. Gente, uma repórter falou: a gente tem muita notícia boa, por que que não dá? Porque o que vende é notícia ruim. Então, eu preciso proteger a minha mente de notícias ruins, eu preciso proteger a minha mente, o meu ouvido de músicas ruins. Bom dia, meu amor, te amo, minha filhinha, linda, maravilhosa. Então, proteja o seu subconsciente de outras mentes
que não são boas. Quando o Jim Rohn fala assim, ó, eu me cerco das 5 pessoas, a minha vida é uma média das 5 pessoas que eu mais convivo. Lili, eu convivo muito com meu pai, mas meu pai é muito negativo. Lili, eu convivo muito com a minha mãe é muito negativa. Então, gente, associação limitada, passar menos tempo com as pessoas com mente negativa. Passar menos tempo. Ah, mas é que eu não sou, eu sou realista. A pessoa fala assim para mim: você não vê? Eu sou realista. A crise existe. Gente, tem uma pessoa que foi reconhecido presidente 30K da Herbalife, sabe de onde que ele é? Da Ucrânia. Da Ucrânia. Ele superou a guerra, ele se desviou de tudo que era sentimento e notícia negativa e ele se tornou. Ele fez 3 presidentes. Ele é da Ucrânia. O que que é isso? Ele protegeu o subconsciente dele de outras mentes. Então, gente, se tem alguma coisa que não vai te agregar, cai fora, tá? Se você joga uma impressão negativa no seu subconsciente, você não, que não tem capacidade seletiva, veja bem, o subconsciente não seleciona a semente. Se você joga uma impressão negativa no seu subconsciente, que não tem capacidade seletiva, porque ele é impessoal, a semente cai ali e vai manifestar, seja boa, seja ruim. Então, o que que a gente precisa fazer? Não alimentar os nossos medos. Não coloque nada na sua mente que você não queira materializar. Escolha as sementes para germinar no seu subconsciente. Quais são as minhas sementes para germinar no subconsciente? Elas estão aqui, ó, gente, ó, nas minhas imagens, dos meus comandos poderosos. Comando poderoso espalhado na geladeira, comando poderoso espalhado na casa, comando poderoso antes de eu dormir. As fotos daquilo que eu quero. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense em coisas ruins, pois todo sentimento produz uma impressão no subconsciente, ok? Então, vocês já sabem, né, gente? Eu não vou conseguir. Isso está cancelado, 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 cancelado. Isso é muito difícil, isso é muito cancelado, cancelado, cancelado. Cancela os pensamentos. E quanto mais você vai cancelando, sabe o que que a sua mente faz? Ela vai percebendo mais pensamento ruim para você cancelar e você vai direcionando para aquilo que você quer. Quando fala assim, pega as suas 5 fotos, 5 metas de 2025 e olha para elas todo dia, o que que você está fazendo isso? Está plantando no subconsciente, escolhendo as sementes boas para o seu subconsciente. O consciente escolhe, o subconsciente reproduz. Não deixe o seu subconsciente aberto, gente. Seja seletivo, ok? A maestria está onde? No foco. No foco. Pega as suas 5 fotos das metas de 2025. Onde é que está a maestria? No foco. A maestria está em dominar o seu foco, treinar a sua mente, treinar a sua mente, treinar a sua mente. Por isso que eu coloco foto para tudo quanto é lugar, gente. Por isso que os meus comandos poderosos estão aqui. Por quê? Para treinar a minha mente, para treinar a minha mente, para treinar a minha mente, para escolher as sementes boas. Gente, nós não vamos impedir de ter sentimentos tristes, mas escolha sair da tristeza. Nós não vamos impedir de sentir raiva, mas não é natural você se entregar a esses sentimentos. Estou com raiva, aí se remói, e se remói. Não é. O que que é isso, gente? É hackear a nossa mente. Estou triste? Estou triste. Eu acolho aquele sentimento, mas eu limpo aquele sentimento. Eu limpo. Eu não finjo que eu não estou triste. Eu estou triste, acolhi. Mente, eu senti a tristeza, sim. Mas eu escolho a gratidão. Sabe por quê, gente? Porque eu exerço isso todos os dias. Vocês acham que não sinto tristeza, a saudade que eu sinto do meu filho? Sinto muita saudade, mas eu falo, mente, eu escolho agradecer que eu tive meu filho comigo, 14 anos, 14 dias, que presente maravilhoso que Deus me deu.
Sabe o que que é isso, gente? É hackear a minha mente todos os dias. É o poder da escolha. Vamos escutar esse vídeo aqui, gente. Peraí. Opa, deixa eu ver. Será que ele entrou aqui como vídeo? Ops. Lê, será que esse aqui entrou como vídeo? Me ajuda aqui. Eu coloquei um vídeo aqui, mas eu copiei e colei. Você acha que pode ter entrada? Não. Não, né? O que que essa pessoa fala, gente? Ela fala assim, ó. Não diga eu tenho ansiedade. Ela é uma psicóloga, tá? Essa Mel Robbins, que é muito famosa. Ela é uma psicóloga. Ela fala para as pessoas assim, ó. Não diga eu tenho ansiedade. Ah, mas eu tenho ansiedade, mas não. Você está ansiosa por conta de alguma coisa. Porque quando você coloca rótulos na sua vida, quando você coloca rótulos na sua vida, você prega aquilo. Ah, mas eu sou ansiosa mesmo. Ah, mas eu sou gulosa mesmo. Ah, mas eu sou preguiçosa mesmo. Você não é, você está. Ah, mas é que eu sou pobre. Você não é, você está. Nem de brincadeira, gente. Se descolhe dessas coisas, desses rótulos que pregaram em você. São rótulos. Conhecereis a verdade vos libertarás. Eu sou um sucesso, eu sou feliz, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou protegido. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou forte, é um sucesso, eu sou inteligente. Você está passando pelo processo de talvez é, é, pouca condição financeira, ou você está passando por um momento de ansiedade, mas você não é. Ah, eu sou doente. Não, você não é. Ah, eu tenho. Tem gente que fala assim, gente, eu tenho um câncer, eu tenho uma doença. Você não tem. Você está com isso. Porque quando você fala eu tenho, você toma posse para si. Você toma posse para si. Entretenha pensamentos positivos várias vezes por dia. Pegue suas fotos, olhe para elas, seu mural dos sonhos. Isso é o quê? Plantios de sementes maravilhosas. Plantio de novas sementes no subconsciente. Lilian, como que eu vou dizer que eu sou saudável se eu estou doente? Gente, eu amei isso. Na mentoria ele ensinou isso. Você vai dizer assim, ó, minhas células são fortes. Vamos supor que você está com um problema, sei lá, no braço. Você vai dizer, minhas pernas estão bem. Nossa, eu tenho uma saúde mental incrível. Você vai olhar para as outras coisas que estão bem no teu corpo. Aí você fala, mas é que eu tenho um problema na perna. Aí você fortalece o problema na perna. Você não olha para as outras coisas que estão boas. Então, como dizer eu sou saudável se eu estou doente? Olhar para as outras coisas que estão bem no teu corpo e você falar e repetir. Lilian, como olhar para a prosperidade se nesse momento eu estou passando pela escassez? Onde que você é próspero? Nossa, eu sou próspero nas ideias, eu sou abundante de ideias. Eu sou próspera na ação. Eu sou próspera na minha vontade. A natureza, a gente é tão próspero. Você começa a olhar para a prosperidade em outras áreas. Onde que mais que você vê prosperidade? Quando você vê um mar. Gente, eu adoro ir para a praia, porque eu me conecto com a abundância. Se eu vou para a praia, eu me conecto com a abundância. Se você está na natureza, você se conecta com a abundância, com a prosperidade. Quando você olha um pé de fruta, quando você olha um pé de flores, as árvores florescendo, quando você vai para o mar. Onde que mais sou próspera, Lilian? Conteúdos. Nossa, gente, como eu sou próspera de conteúdos que me ajudam. Como eu sou próspera nas informações. Como eu sou próspera nos treinamentos da Herbalife. Você muda. Você sai do foco da pobreza e entra no foco da prosperidade, ok? Sentir como se fosse real. Ah, mas Lilian, sabe o que acontece? Só vou sentir mesmo a hora que eu virar a Laguete, a hora que eu virar Sherman. Gente, não é assim. Você precisa sentir a prosperidade antes de ter a prosperidade. Você precisa sentir como se fosse real. Se você diz assim, ah, mas eu só vou sentir quando eu tiver, então você vai ficar esperando. Sabe por quê? Porque o nosso subconsciente, ele age no agora. Ele não obedece ao futuro.
ele age no agora, ele obedece o sentimento do presente. Então, gente, quando eu não estou me sentindo bem, eu já tenho as minhas técnicas para eu mudar a minha frequência. Eu coloco uma música alegre, eu faço uma prática de atividade física, eu faço inspiro e respiro várias vezes, eu mudo a minha frequência, eu mudo o meu sentimento. Por quê? Porque o meu subconsciente ele obedece o poder do agora. O milagre que você espera na sua vida precisa ser vivido hoje. O sentimento do milagre precisa ser sentido agora. Aí, gente, ele fala assim: tem quem lembra disso, gente? Talvez aqueles mercadinhos de antes, né? Quando a gente via uma plaquinha assim, ó, fiado só amanhã. Quem já viu essa placa? Aí você vai lá no dia seguinte, o que está escrito na placa? Você vai no mercadinho, fiado só amanhã. Aí você vai lá no dia seguinte, fiado só amanhã. Isso é um exemplo que ele dá para o nosso subconsciente. Então, você não pode ficar imaginando que você vai sentir-se bem quando você tiver aquela coisa. Ah, eu vou me sentir bem quando eu tiver a minha saúde perfeita. Não, você vai ter que se sentir bem agora para você conquistar a sua saúde perfeita. Então, é o ser para ter. Vamos ver se esse roda, gente. Ai, eu puxei os vídeos, mas ele não rodou. Mas vão ficar para a próxima aula, que eu vou trazer os vídeos da próxima aula, para esses vídeos que são muito interessantes, tá bom? Então, gente, como que funciona o subconsciente? Tudo que você alimenta com fé, você cria. Tudo que você alimenta com fé, você cria. As crianças, gente, são um terreno fértil, pois o subconsciente é muito aberto. Então, eu quero dizer para os pais, cuidem, porque o subconsciente das crianças é um terreno muito fértil, é muito aberto. Por isso que você deve implantar na cabeça das crianças. Repete com a mamãe, repete com a vovó, sou um sucesso, sou feliz. Não seja, não seja você um terreno fértil andando ao ar livre, que os outros colocam semente e manipulam. Não seja você um terreno fértil de notícias ruins, de pensamentos ruins, de sentar na rodinha e reclamar, não, como tá difícil, como tá difícil, como tá difícil. Não seja um terreno fértil andando ao ar livre, onde os outros plantam sementes e manipulam sua vida. Não coloque os outros para decidirem para você. Você tem livre escolha, você tem livre arbítrio, você que escolhe o que que você vai pensar, você que escolhe o que você vai sentir. Às vezes a gente fica esperando a validação do outro, gente, que não tem uma mínima ideia sobre esse assunto. Não tem. Às vezes a gente fica esperando validação do outro sobre o nosso negócio, sobre sendo essas pessoas que. Só que essas pessoas não têm ideia. Então, assim, proteja-se, proteja sua mente, proteja. Se você conseguiu a visão, por que que eu amo os grandes eventos da Herbalife? Porque lá a gente compra uma visão do que pode acontecer na nossa vida, do que pode acontecer na nossa vida. Nós estamos perto dos grandes eventos aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, os finais de semana de liderança. Quando você vai para esse evento, você vai ter a visão do que pode acontecer na tua vida. E você tem que guardar essa visão para si, dentro do seu coração, e não ficar esperando que a tua família te aprove para fazer isso. A escolha é sua, você vai escolher, você vai tomar ação para que mude a sua vida e a vida da sua família que está em teu redor, ok? Então, o nosso negócio é uma mina de ouro. É uma mina de ouro. E nós podemos escavar e extrair muito ouro disso, tá? Então, para a gente terminar, gente, ó, quando você realmente assume algo como verdade sobre si mesmo, ah, é verdade mesmo que eu sou preguiçosa. Não, não é verdade. Conhecereis a verdade vos libertarás. Qual a verdade? Eu sou um sucesso, eu sou feliz, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou protegido. Quando você assume algo como verdade e mantém a sua convicção dia após dia, a sua realidade externa começa a refletir essa nova imagem. E aí, gente, é
Da mesma forma que a gente treina os nossos músculos na academia, você vai treinar a sua mente. É como treinar um músculo. Você não fica forte fazendo exercício apenas uma vez. Você não fica forte, vou na academia uma semana e vai mudar teu corpo. Você não fica forte fazendo, realmente eu sou um sucesso uma vez. Da mesma forma, assumir que você já é próspero, amado, precisa ser uma prática diária, um estado mental que você habita constantemente. Então, repetir, 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 repetir. Quando você se compromete com seus sonhos e você visualiza, você será inspirado a agir, gente. Sonhos ardentes, sonhos mais ardentes fazem a gente se mover como nunca. Sonho fraco, pouca ação. Então, visualizar os meus sonhos, as minhas metas, olhar para isso daqui todo dia, sabe o que que faz? Faz eu acordar muito motivada para ter uma ação massiva, consciente daquilo que eu quero realizar, tá, gente? E para a gente finalizar, eu quero falar o seguinte: coloque no seu radar os eventos que estão acontecendo esse mês. Os eventos. Quantas apresentações de negócio a gente tem, gente? Toda segunda-feira, os 5 passos do consultor, terça, quarta e quinta, as HUMs. Aí tem o STS presencial que vai acontecer em muitas cidades nesse final de semana, em outras no final de semana que vem. Coloca no seu radar o evento Master 1000 com o nosso querido professor Davi Menezes, que vai ter no início do mês. Coloca no seu radar o final de semana de liderança, que vai acontecer daqui a 2 meses, para você participar. Coloca no seu radar, porque assim, gente, hoje eu sou essa pessoa por conta desse ambiente que eu fui me cercando, ok? Deixa eu só ver aqui, você tem o link do grupo, deixa eu ver só se tem algumas perguntas. STS, compartilhe com a gente esse vídeo, com certeza, gente. Esse vídeo fica gravado e eu vou compartilhar e a gente vai, podem abrir os microfones para a gente se desejar um ótimo mês, uma ótima semana e a gente finalizar esse encontro, né, gente? Aula número 9 de 2025. Gratidão, gratidão. Maravilhosa. Um Amém. Gratidão, Li. Deus abençoe beijo. cada dia mais. Obrigada, querido. Juntos somos mais fortes. Estarmos nessa Amém. comunidade aqui, ó, moldar nossa mente para o sucesso. Combinado? Amém. Combinado. Eli, um beijo aí em Cuiabá para você, querida. Oi. Sim, gente dos Estados Cinco Unidos, chipas. tem gente Chipinha. do Tava feliz que você Brasil, chipou, né? Cuiabá, interior do Mato Grosso do Sul, São Paulo e muitos outros lugares, né, gente? Queridos, um beijo no coração de todos. Depois eu passo o link dessa aula, tá bom? E vamos passar para nossa galera. Bora mudar a mente. Um beijo no coração, gente. Gratidão, Gratidão, Lê. Aline, eu não desisto nunca. Isso aí, Aline. Todos que não desistirem dos seus sonhos vão realizar todos eles, tá bom? Um beijo, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau,